Muito boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez participando do Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Infelizmente ainda por conta da pandemia no meio virtual, mas se tudo correr bem, no ano que vem estaremos todos reunidos presencialmente em Recife. Hoje, a palestra agora das 18 horas dessa sala 1, ela vai ser realizada pela nossa colega Graziela Nasato, que é procuradora do município de Blumenau, atualmente cedida ao STJ no cargo de assessora de ministro. Ela é graduada em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em Direito Público pela Universidade Regional de Blumenau e em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. Ela é mestranda na Universidade Autônoma de Lisboa. E a Graziela, mais uma vez, vai nos brindar com uma palestra cujo tema é Aplicação dos precedentes no juízo de admissibilidade do recurso especial. Graziela, muito bem-vinda. Uma amiga que eu fiz lá no Rio de Janeiro e que há muito tempo venho acompanhando já várias palestras já nos nossos congressos, e é sempre um tema que as pessoas pedem repeteco. Então, muito bem-vinda. Eu vou, a partir de agora, te dar 40 minutos para a palestra e 10 minutos para a resposta das perguntas. Muito obrigada, doutor Eduardo. É uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui participando desse brilhante evento organizado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E esse ano, com a proposta de debater as procuradorias municipais em tempo de crise, inovação, desafios e oportunidades. E o tema que escolhemos, eu e junto com a organização, realmente se enquadra num desafio para os advogados, para os procuradores, que é o juízo de admissibilidade do recurso especial. A gente sabe que é realmente um desafio para o operador do direito. Eduardo, só vou te perguntar se a tela que eu estou compartilhando aí com você está aparecendo, os meus slides? Tá sim, Graziela, tá aparecendo. Ah, tá ótimo então. Então tá bom. A gente sabe então que a admissibilidade do recurso especial é um desafio. E é um desafio por quê? Todas as vezes que a gente conversa sobre recursos, as dúvidas e as reclamações, as queixas dos colegas advogados, colegas procuradores, é que o recurso ele não sobe. O recurso não sobe. E muitas vezes eu, até fora do ambiente de trabalho, estou com colegas e vem essas queixas. Mas, Grazi, por que o meu recurso não sobe? Por que a súmula 7? Por que o agravo ele nunca é admitido? E os questionamentos e as reclamações são sempre as mesmas. Aqueles óbices todos, a jurisprudência defensiva e a inadmissibilidade do recurso especial. Então, trouxe aqui umas breves considerações para expor para vocês, para a gente debater mais à frente, a respeito dos pontos que julguei que são os mais relevantes e os que mais impedem a subida do recurso especial. E para dar início, eu vou passar para vocês um panorama geral do juízo de admissibilidade bifásico, que a gente sabe que o recurso especial ele tem dois juízos de admissibilidade. Um deles é feito pelo Tribunal de Justiça, ou TRF, os tribunais de origem, e o segundo ele é realizado pelo próprio STJ. Então, num primeiro momento, o recurso especial ele é encaminhado ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai avaliar esse recurso especial e ele pode ou admitir esse recurso e direcioná-lo diretamente ao STJ, beleza, o recurso especial subiu.
ou ele pode inadmitir o recurso, dizer não, esse recurso não preenche os requisitos para subida para o STJ, então eu inadmito esse recurso. E daí que surge o tão temido agravo em recurso especial, o ARESP, tá? Então, subindo para o STJ, temos ali duas possibilidades. Ou sobe diretamente o recurso especial e o STJ vai analisar o RESP, que pode, mais uma vez, não conhecer por N motivos, por óbices, inclusive, não necessariamente o recurso especial subindo diretamente ele vai ter o mérito dele analisado, ele pode ainda esbarrar em algum óbice, mas pelo menos o recurso subiu, que já é uma boa perspectiva. E ele pode subir, que a gente chama na forma de ARESP, que é na forma de agravo em recurso especial. E daí o STJ, ou o ministro relator, ou a presidência do tribunal, tem diversas possibilidades a partir do momento que recebe um ARESP. Ele vai fazer novamente um juízo de admissibilidade, né, que é a segunda fase do juízo de admissibilidade de recurso. E nesse momento pode-se não conhecer do recurso, que daí é o ponto que a gente vai tratar especificamente hoje aqui no nosso encontro. Ele pode conhecer do recurso e dar provimento ou negar provimento. E uma terceira via seria o conhecimento do ARESP e conversão em recurso especial. Aí sim, para analisar a questão de mérito debatida no recurso. E o que eu trouxe de interessante aqui para a gente debater e de importante a respeito da admissibilidade? Dois pontos que, na minha concepção, né, e por que eu digo na minha concepção? Que hoje, na função de assessora de ministro do STJ, acabo analisando os agravos em recurso especial e uma grande quantidade de processos por ano, inclusive a questão específica de admissibilidade. Então, dentro de todo o panorama desses anos que eu estou no tribunal, já desde 2015, acabei identificando, né, acabamos identificando no âmbito do gabinete, que a inadmissibilidade tem dois motivos que são razões principais de obstar a subida do recurso especial. Tá? E esses motivos, eles são de bastante relevância e a gente consegue perceber nesse quadrinho que eu coloquei ali de proporção, né, de recursos que chegam ao STJ, que ele apresenta os reflexos desse juízo de admissibilidade. Olha o percentual ali dos recursos que chegam ao STJ na forma de ARESP. São quase 200 mil recursos por ano. Esse gráfico que peguei para vocês ali no boletim estatístico do STJ se refere aos recursos distribuídos ao tribunal de janeiro a outubro desse ano. Então, vocês podem perceber que a maioria dos recursos não passam no juízo de admissibilidade lá no tribunal de origem. Ou seja, eles sobem ao STJ já na forma de agravo em recurso especial. Poucos, ali, 50 mil quase, né, de 200, que sobem direto na forma de recurso especial. Então, aqui a gente tem o reflexo da deficiência da elaboração desses recursos, e alguns colegas vão dizer que eu lembro de já ter ouvido nas outras palestras que fiz a respeito desse tema, vão dizer que é a jurisprudência defensiva, né? Mas a jurisprudência defensiva, por outro lado, ela pode ser chamada também de deficiência na elaboração do recurso. Por quê? Porque se fosse um recurso especial elaborado redondinho, da forma adequada, superando os requisitos que são expostos, que são exigidos, né, ele subiria na forma de RESP. E esse gráfico que eu coloquei ali para vocês
ele expressa, né, a dificuldade que a gente tem, a dificuldade que os operadores do direito têm de fazer com que um recurso ele chegue diretamente ao STJ. E por que isso se dá? Porque nós temos uma série de lacunas na legislação, né, que não explica de uma forma adequada, digamos assim, ou de uma forma completa os requisitos e a maneira pela qual deve ser feito um agravo em recurso especial. O dispositivo do Código de Processo Civil, ali, o artigo 1042, e seguintes, eles trazem de uma forma bastante genérica a apresentação desse recurso, e da mesma forma o RESP. E a matéria, ela é regulamentada praticamente por súmulas dos tribunais superiores, né? Então, súmulas e precedentes, porque não só o que está na letra da lei e não só o que está nas súmulas é que regulamenta a forma de elaboração dos recursos, né? Os precedentes e as decisões que os tribunais, que o STJ e o STF vêm proferindo com o decorrer dos anos, acabam ajustando os requisitos que a lei e que as próprias súmulas já exigem para esses recursos, e a gente vai ver isso mais à frente. Então, a maioria desses processos que não sobem, igual coloquei ali para vocês, ou que sobem na forma de ARESP, eles esbarram nesses óbices, nesses enunciados que inviabilizam a subida do recurso. Tá? Então, trouxe aqui para o nosso debate hoje, para a minha explanação, duas questões que julguei de todos os recursos que já analisei até hoje e proporcionalmente das estatísticas que a gente faz no gabinete a respeito do que impede, né, dos óbices que são aplicados com mais frequência. Eu trouxe duas questões importantes aqui, sobretudo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que é a tempestividade e a dialeticidade. Tá? A tempestividade, vão me questionar, mas como assim, Grazi, a tempestividade? Uma questão tão óbvia, né? Tempestividade do recurso, eu tenho aqui um calendário, eu conto o prazo, ou o recurso está tempestivo, ou o recurso não está tempestivo, simples assim. O que tem de tão diferente ali na questão da tempestividade? Vou trazer uns pontos aqui para vocês, e muitos dos senhores talvez já tenham até esbarrado em algumas dessas questões no dia a dia ali, desde 2015 até agora, que a jurisprudência veio evoluindo e modificando durante esse tempo, inclusive com relação às questões da tempestividade que vieram previstas no CPC de 2015. E a dialeticidade, a súmula 182, que, embora seja uma súmula bastante antiga, seja um requisito já bastante debatido e já esmiuçado na jurisprudência há anos, tem umas peculiaridadezinhas que vieram se moldando e se formando na jurisprudência, que julguei aqui relevantes para tratar e trazer para os senhores. E coloquei ali versus a tempestividade e a dialeticidade, a tal da primazia do julgamento do mérito, que veio como veio como um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015, a primazia do julgamento do mérito. E por que eu faço essa correlação entre essas questões que são regulamentadas por precedentes e a primazia do julgamento do mérito? Por quê? Porque o artigo 932 do CPC, como coloquei ali para vocês no slide, ele determina que incumbe ao relator, né, não conhecer do recurso quando não tiver sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o parágrafo único desse mesmo dispositivo, e aí é o que a gente mais vê nas peças
de agravo em recurso especial é que antes de considerar inadmissível um recurso, o CPC ele determina que o relator ele conceda um prazo para que os vícios de inadmissibilidade recursais eles sejam sanados, né? Ou pelo menos para que seja oportunizada a parte a chance de sanar esses vícios. Pois bem, quando aplica-se a súmula 182, ou quando aqui no STJ, ou quando o Tribunal de Justiça não conhece por intempestividade, por exemplo, vem um agravo sempre invocado esse parágrafo único do artigo 932. Deveria ter sido oportunizada a chance para sanar aquela irregularidade. Só que, por outro lado, o artigo 1029, ali no parágrafo 3º, ele especifica que os recursos que são direcionados para o STF e para o STJ, eles terão desconsiderados somente os vícios formais, ou seja, aqueles vícios de forma do recurso, desde que, vejam ali, o recurso ele seja tempestivo. Então, a interpretação do artigo 932 pela jurisprudência, ela foi feita de forma conjunta com o parágrafo 3º do artigo 1029 do CPC. E o que isso quer dizer? Onde é que a gente chega a partir dessa interpretação conjunta? No entendimento jurisprudencial de que esse dispositivo, o parágrafo único ali do artigo 932, ele não se aplica para comprovação de tempestividade de recurso, tá? E também não se aplica para sanar vício relativo à dialeticidade de recurso. Então, embora nos recursos de agravo sempre venha a sustentação de aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito do recurso, pautada na necessidade de intimação da parte para regularização de vício, embora sempre tenha, quase todos os recursos trazem essa argumentação, esses argumentos, essa primazia de julgamento do mérito, que vem sendo sustentada pelos procuradores na pretensão de subida do recurso por meio do agravo, ela não é acolhida quando se trata de intempestividade ou quando se trata de vícios de dialeticidade recursal, tá? E por isso que trouxe essas questões para explorar com vocês hoje. Por quê? Porque, como disse no início, né, de um apanhado geral que fiz, a maioria dos recursos que não passam do juízo de admissibilidade, ou seja, quando chega para a segunda fase do juízo de admissibilidade aqui no STJ, a maioria dos recursos acaba esbarrando nos vícios da súmula 182 ou na questão da intempestividade, né? Isso a partir ali do código da vigência do novo código, que várias questõezinhas foram modificadas que a gente vai ver adiante. Então, aqui, eu vou iniciar falando da súmula 182. E a gente vai partir da premissa, então, que ingressamos com um recurso especial e esse recurso especial ele teve segmento negado pelo Tribunal de Justiça. Tá? Então, nós apresentamos o nosso recurso especial e esse recurso ele teve o segmento negado pelo Tribunal de Origem. E a gente vai elaborar o agravo em recurso especial. E para elaborar o agravo em recurso especial, primeiro, analisamos o teor da súmula 182, como disse para vocês, é uma súmula bastante antiga, lá de 1997, 98, salvo engano, e ela determina que é inviável o agravo em recurso especial, hoje previsto no 1042 do Código de 2015, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Isso é o que diz a súmula. E o 932 do Código de Processo Civil, ele trouxe no inciso 3º a necessidade também, para conhecimento do agravo, a necessidade de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, nós temos a súmula, anteriormente, já antiga do STJ, falando estabelecendo a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e agora a redação expressa do Código de Processo Civil exigindo a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. E vejam ali no slide que eu complementei para vocês, né, no último ponto, a necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Tá? E aí que cai muitos dos recursos especiais, ou seja, não sobem por conta disso, tá? Ah, Grazi, mas esse todos não está na lei. Realmente, esse todos não está no Código de Processo Civil. Ah, mas esse todos não está nem na súmula do STJ, né? A redação da súmula do 182 está na tela ali para os senhores. Não, essa necessidade de impugnação de todos os fundamentos não está também na súmula do STJ. Pois bem, é uma daquelas construções jurisprudenciais que falei no início, que para a gente fazer um agravo em recurso especial não basta saber a letra da lei e conhecer as súmulas do STJ, a gente tem que estar atentos à jurisprudência dos tribunais superiores. Então, essa necessidade de impugnação de todos os fundamentos é sim uma construção jurisprudencial, tá? E aí vem o colega e me questiona. Ah, mas poxa, tem 5 fundamentos à decisão e eu concordo com 2 deles, porque realmente o tribunal tem razão. Aquele pontinho ali, o meu recurso ele não é feliz. Aquele pontinho ali que fala, eu vou exemplificar para vocês, aquele pontinho ali que fala dos juros e da correção monetária, ele está de acordo, o acórdão está de acordo com a jurisprudência do STJ. Realmente o tribunal tem razão, então eu não preciso impugnar, né, esse ponto, porque eu concordo com esse ponto. E aí que acaba caindo em erro, né? Por quê? Pode parecer curioso, pode parecer estranho, mas ainda que nós concordemos com um daqueles fundamentos da decisão agravada, a gente tem que impugnar. Porque se não impugnar, o recurso de agravo não vai ser conhecido por conta da aplicação da súmula 182 e da violação à dialeticidade recursal. Tá? Então, a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é um requisito específico para o agravo em recurso especial. Então, isso quer dizer que, mesmo que eu concorde com uma parte da decisão de admissibilidade do Tribunal de Justiça, eu tenho que refutar aquele ponto? Sim, tem que refutar aquele ponto. Essa é a jurisprudência hoje, a orientação que hoje prevalece no âmbito do STJ. Tá? Então, essa orientação de impugnação específica de todos os fundamentos, ela tem que ser observada sob pena do recurso não ser conhecido. Tá? E por conta dessas questões que coloquei para vocês, mas eu concordo com um ponto, realmente aquele ponto está ok, não faz sentido a minha argumentação, o tribunal realmente tem razão, ainda que concorde, tem que impugnar sob pena de não conhecimento do recurso, certo? Pois bem, e essas exigências, elas não param por aí, né? Além de impugnar todos esses fundamentos, essa da súmula 182 vocês nunca mais vão cair, porque de tantas vezes que eu estou repetindo aqui, a hora que vocês estiverem fazendo seus agravos lá, vocês vão lembrar da necessidade de impugnação de todos os fundamentos. Vamos lá.
além da necessidade de impugnação de todos esses fundamentos, a construção jurisprudencial do STJ estabeleceu alguns critérios de impugnação específicas, impugnação específica de algumas das súmulas do STJ. E eu destaquei hoje aqui duas súmulas, que é a súmula 83 e a tão temida súmula 7. Por quê? Porque a questão de impugnação dessas duas súmulas, com o passar dos anos, ela acabou sendo modificada, não vou dizer modificada, mas ela passou a ser um pouquinho mais exigente, a jurisprudência passou a ser um pouquinho mais exigente na necessidade de impugnação dessas súmulas. O que eu quero dizer com isso? Anos atrás, muito tempo atrás, se os senhores colocassem no agravo em recurso especial, olha, não cabe a súmula 83, porque o entendimento que foi utilizado pelo acórdão, ele não está de acordo com a jurisprudência do STJ, ponto. Tempos atrás, um argumento desse poderia ser considerado suficiente para impugnar a súmula 83. Só que hoje que eu digo atualmente, né, com o avanço da jurisprudência, não é mais suficiente esse simples argumento para impugnar a súmula 83, tá? Por quê? Porque o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, se o tribunal aplicou a súmula 83, dizendo que o acórdão por ele proferido está de acordo com a jurisprudência do STJ, e colocou lá julgado 1, julgado 2, julgado 3, para fundamentar essa aplicação dessa súmula 83, quando nós formos rebater essa súmula nas nossas razões de agravo, não basta que a gente diga que essa súmula não é aplicada porque a jurisprudência, na verdade, não é essa. O que o STJ tem exigido para considerar suficiente a impugnação da súmula 83? Tem exigido que, nas razões de agravo, o agravante ele deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário àqueles que foram mencionados pela decisão agravada, para conseguir demonstrar que não é aquele o entendimento do STJ. Tá? Ou seja, vejam a lógica desse entendimento. Se o tribunal utilizou a jurisprudência X, e eu estou dizendo que aquela jurisprudência X não se aplica ao caso concreto, ou não é o entendimento atual do STJ, eu tenho que trazer um entendimento que eu entendo que é aquele que deve ser aplicado, no meu caso concreto. Tá? Ou, se eu entendo que aquela jurisprudência que a decisão agravada se baseou, ela já está ultrapassada, eu tenho que trazer julgados novos, julgados atualizados da jurisprudência que eu entendo que seja aquela que se aplica ao meu caso, né? Para que não seja aplicada a súmula 83. Tá? Então, exige-se a indicação de precedentes mais recentes, indicação de precedentes mais atualizados do que aqueles que foram utilizados ali na decisão de admissibilidade recursal. Tá? Essa é uma exigência, hoje, praticamente pacificada nas turmas do STJ, então vocês vão encontrar julgados de praticamente todas as turmas do STJ nesse sentido, que a impugnação da súmula 83, ela se dá somente com a indicação de precedentes contemporâneos, aqueles que foram indicados, né, ou supervenientes, né, aqueles que foram indicados na decisão agravada, e aí sim vai se considerar impugnado esse óbice aplicado pela decisão de admissibilidade. Então, não basta que a gente diga que não cabe a súmula 83, que o entendimento do STJ é outro. Tá bom, se o entendimento do STJ é outro, exige-se que nós, no agravo em recurso especial, demonstremos ali qual que é o entendimento que a gente se refere. Ou seja, as alegações genéricas de descabimento dessa súmula 83
não são suficientes, tá? E outro ponto, antes que eu esqueça, com relação à súmula 83, é que, embora a redação dessa súmula, eu não coloquei ali no slide, mas a redação da súmula é a seguinte: não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal estiver no mesmo sentido da decisão recorrida. A súmula fala que não se conhece do recurso especial pela divergência, mas a jurisprudência do STJ já, entendimento consolidado, pacificado, sem sombra de dúvidas, que essa súmula ela se aplica tanto pelos recursos que foram interpostos pela linha C do artigo 105 da Constituição, quanto pelos recursos interpostos pela linha A. Então, embora a redação da súmula se refira aos recursos especiais embasados na divergência jurisprudencial, a sua aplicação ela se estende também aos recursos que foram interpostos com base na violação a dispositivo de lei federal. Então, essa súmula 83 já é pacífico na jurisprudência que ela tem uma abrangência ampla, incluindo tanto os recursos pela linha C quanto aos recursos pela linha A. Então, não me venham com aquele argumento de que, olha, não cabe súmula 83 no agravo de vocês, no agravo em recurso especial, não utilizem o argumento de que não cabe súmula 83 porque o seu recurso especial não está baseado na divergência e sim na ofensa a dispositivo de lei federal. Esse argumento, ele passa batido, tá? Esse argumento, ele não serve para refutar a súmula 83 por dois motivos: porque não está indicando precedentes contemporâneos e porque a aplicabilidade dessa súmula, ela abrange também os recursos pela linha A do artigo 105 da Constituição. E o outro requerimento de impugnação específica que coloquei ali para vocês é a impugnação específica da súmula 7. Aqui, eu não vou adentrar na questão de reexame de provas, revaloração de provas, porque o nosso tempo é curto e já falei disso com os senhores, para aqueles que participaram na minha participação do evento em 2018. Então, aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o argumento ou a afirmativa de que o agravante, o recorrente, não pretende o reexame de provas, mas pretende a revaloração de prova, ou o argumento de que não se aplica a súmula 7, esse argumento, por si só, não é suficiente para impugnar a aplicação dessa súmula, tá? Precedentes recentes do STJ já no sentido de que deve-se explicar por que a aplicação desse dispositivo não demanda a análise de fatos e provas em contraste lá com o que concluiu o Tribunal de Justiça. Então, a simples afirmativa de que não se trata de reexame de provas não serve para impugnar a súmula 7. Então, a impugnação à súmula 7, ela deve ser explicada, ela deve ser detalhada para que atenda aos requisitos do agravo em recurso especial. E, por último, coloquei ali nesse tópico a questão do agravo interno, tá? Só vou fazer uma observação para vocês de que isso tudo que eu falei acerca da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos é para o agravo em recurso especial, tá? O agravo interno, que é aquele recurso que os senhores vão se utilizar depois da decisão monocrática do relator, ou seja, você teve um recurso improvido ou não conhecido pelo relator por decisão monocrática, cabe o agravo interno. Esse agravo interno, aí sim não tem necessidade de ele impugnar todos os fundamentos da decisão monocrática. Aqueles fundamentos que não forem impugnados, eles só vão ser considerados, a questão vai ser considerada preclusa, tá? Mas não vai ensejar a aplicação da súmula 182 só por conta disso. Então, só coloquei aqui a observação para distinguir que a gente está falando do agravo
em recurso especial lá do 1042 e não do agravo interno lá do 1021, certo? Então, essas são as questões que queria trazer para vocês com relação à dialeticidade recursal, e agora vamos passar a tratar acerca da tempestividade, né, que parece tão óbvia, mas a partir da redação do CPC de 2015 não ficou mais tão óbvio assim. O artigo 1003 do parágrafo 6º do CPC, ele trouxe muitas polêmicas, né? Trouxe alteração na jurisprudência que já era pacificada no STJ com relação à comprovação dos feriados locais, né? Então veio para alterar a jurisprudência. Coloquei ali que, enquanto o Código de Processo Civil de 73 admitia a comprovação posterior da tempestividade, o Código de 2015 ele passou a vedar a comprovação posterior da tempestividade recursal, exigindo a comprovação prévia. E isso não precisa muito esforço para se deduzir da redação do parágrafo 6º, né, que diz que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. No código anterior, o STJ, por meio das decisões que vinha proferindo, admitia a comprovação da tempestividade por ocasião do agravo interno. E com a redação do CPC de 2015, essa comprovação posterior, ela não se admitiu mais. Esse entendimento, ele veio a ser firmado pelo STJ em 2017, depois de várias discussões, em que a Corte Especial interpretou literalmente o dispositivo da lei, dizendo que o momento de comprovar a tempestividade do recurso é no ato de interposição do recurso especial. Embora pareça simples, algumas controvérsias surgiram a partir desse entendimento. E no RESP 1.813.684, que coloquei ali na tela, começaram a surgir, antes desse RESP, começaram a surgir alguns questionamentos, né, de que a parte não poderia ser prejudicada pela mudança repentina da jurisprudência, a segurança jurídica e etc. Foram vários os argumentos que levaram ao STJ essa discussão, e foi muito debatido, muito discutido entre os ministros de todas as turmas ali do tribunal, e surgiram muitas controvérsias e divergentes interpretações. Nesse recurso aí, o ministro relator, ele acabou interpretando que todo e qualquer recurso poderia ser comprovada a tempestividade posteriormente à interposição do recurso, ou seja, em sede de agravo interno. Só que o que aconteceu? Esse recurso, o caso concreto dele, tratava apenas da segunda-feira de carnaval. Então, apesar dessa interpretação do relator, houve uma questão de ordem, e isso já em 2020, vocês podem observar que o código foi de 2015, entrou em vigor em 2016, né? Passou 2017, 2018, 2019, somente em 2020, depois de várias decisões de turmas em sentidos opostos, em sentidos diversos no tribunal, que por meio dessa questão de ordem, a Corte Especial sedimentou o entendimento que havia sido consolidado, que era no sentido de que todos os outros feriados, exceto a segunda-feira de carnaval, devem ser comprovados no ato da interposição do recurso. Tá? Então, essa flexibilização da jurisprudência para a redação do parágrafo 6º do artigo 1003, ela se restringe, segundo, a partir de 2020, nessa questão de ordem, ao feriado de segunda-feira de carnaval, e observem ali, aos recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, que é novembro de 2019.
Então, somente a segunda-feira de carnaval, até 2019, é que se admitia a comprovação posterior desse dia que é considerado feriado local, tá? Já vamos chegar lá nos recursos que são, nos feriados, desculpe, que são considerados feriados locais. Então, desde 2016 passou, teve entendimento em 2019, em 2020 e foi em 2021, então, que se consolidou o entendimento de que só essa segunda-feira de carnaval, até o carnaval de 2019, é que poderia ter sido comprovado posteriormente a esse feriado local. Então, a gente espera, né, que essa questão de comprovação posterior ou de comprovação prévia, ela tenha se encerrado realmente agora em 2020, 2021, e não se discuta mais a respeito disso, até porque o dispositivo, a letra da lei, ela é clara, né, não dá ensejo a muitas interpretações, porque exige a comprovação do feriado local no ato da interposição do recurso, mas tiveram ali algumas teses, alguns argumentos que levaram ao tribunal essas discussões todas. Tá? Então, que fique claro, então, que toda vez que os senhores forem interpor um recurso especial e no curso do prazo tem algum feriado local, esse feriado ele deve vir comprovado no ato da interposição de recurso, não só do recurso especial, mas também do agravo em recurso especial. Pois bem, as exigências da jurisprudência com relação à tempestividade... 5 minutos. Tá bem, Eduardo, obrigada. As exigências aqui com relação à tempestividade, elas não se encerram por aí, né? Tem outras tantas que vieram com o passar dos anos ali desde a edição do novo CPC. E uma delas é a exigência de documento idôneo. Tá? Muitos recursos intempestivos que foram considerados intempestivos, porque, vimos lá, intempestividade é vício insanável, não deve o relator intimar para comprovar depois. Então, intempestivos, por quê? Porque não trouxe, o recurso não veio acompanhado de documento idôneo. E o que é um documento idôneo? Documento que tem a fé pública, né? Uma cópia de lei, um ato administrativo da corte de origem, e não o calendário da internet, que eu coloquei ali para vocês, a cópia do calendário de mesa, né? Que são, perdi a conta de quantos que já me deparei da cópia do calendário de mesa para comprovar o feriado. Não, gente, tem que ser documento idôneo. Aquela certidão de tempestividade lá do tribunal local não vincula o STJ, então não serve para comprovar a tempestividade, né? Se tiver erro na publicação, na certidão de publicação, você tem que trazer, documentar, comprovar que houve esse erro, não simplesmente alegar, né? O calendário do STJ não serve para comprovar a tempestividade do RESP e do ARESP, que são interpostos perante o tribunal de origem. Por quê? Porque o tribunal tem os seus feriados locais, que no STJ às vezes não é, e os feriados do STJ nem sempre coincidem com os feriados lá do tribunal de origem, tá? Então tem que ser um documento idôneo e um documento idôneo relativo ao tribunal, né, ao funcionamento do tribunal local. Feriados locais. A segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval, como vimos, é considerado um feriado local, depende de comprovação. Quarta-feira de cinzas também. Aqueles dias que precedem a sexta-feira santa, a quinta e a quarta, que no STJ são feriados, mas nos tribunais de justiça nem sempre. O dia de Corpus Christi, esse foi o mais polêmico de todos, que rendeu, nossa senhora, inúmeras discussões no STJ, que, embora seja praticamente um feriado consagrado no país inteiro, depende de comprovação. Eu fiz no Corpus Christi desse ano, até fiz um post no meu Instagram falando disso, né, atentando e ressaltando aí a importância de comprovação dessa quinta-feira. O dia do servidor público também é considerado feriado local. Então, os feriados nacionais, que não precisam de comprovação,
7 de setembro, 15 de novembro, entre outros, eles devem estar previstos em lei federal. Tá? Esses aí, sim, não precisam de comprovação. Um outro ponto aqui que eu chamo a atenção de vocês também, que foi uma feliz decisão ali do STJ bastante recente, que mudou a jurisprudência, acerca das duplicidades de intimação, porque muitas vezes a gente tem a intimação no DJE e a intimação no sistema eletrônico, no portal, né? E o entendimento... Primeiro que havia muita divergência, umas turmas para um lado, outras para outros, mas prevalecia o entendimento de que a intimação do DJE era que valia. E agora, em junho desse ano, a Corte Especial decidiu dizendo que prevalece a intimação pelo portal eletrônico, que acaba sendo um pouquinho depois da publicação no DJE, né? Então, vale aquela intimação que o advogado, a data que o advogado realmente foi intimado, né, que está lá no portal. Então, isso foi uma questão que mudou recentemente na jurisprudência e mudou de uma forma positiva, né, valendo ali a confiança no sistema. Então, nesse ponto, da data da intimação entre a eletrônica e a do DJE, prevalece a data da intimação do portal. E ainda, sobre intempestividade, esse ponto eu chamo a atenção, pessoal, já vou caminhando para o final aqui, que o Eduardo já alertou que o meu prazo está esgotando, mas eu chamo bastante atenção para essa questão do prazo assinalado no sistema. Por quê? Os senhores costumam, e, a meu ver, com razão, confiar no prazo que o sistema calcula para os senhores ali de término do prazo recursal. Só que o que acontece? O Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, o sistema, às vezes ele já computa como data de dia não útil o feriado local. E se o prazo assinalado no sistema está aquele prazo já computando o feriado, os senhores têm que comprovar esse feriado. Porque se não comprovar esse feriado, ainda que o prazo no sistema esteja um dia computando, né, aquele dia do feriado local, esse recurso vai ser intempestivo se ele passar para o dia seguinte. Tá? Então, se não comprovar a data do feriado, o prazo do sistema não vai coincidir com o prazo efetivamente contabilizado em dias úteis. Então, eu chamo a atenção com relação a isso, para que os senhores tenham mais cautela com relação aos prazos do sistema eletrônico ali, quando no curso do prazo tiver algum feriado que não seja um feriado nacional, tá? Então, os prazos que vêm sugeridos no sistema do PJE, eles não eximem a responsabilidade do advogado de comprovar os feriados que tenham eventualmente ocorrido nesse curso. E, por último, aqui a respeito da intempestividade, a questão da indisponibilidade no sistema. A gente sabe que a indisponibilidade no sistema, consoante ali o artigo 224, ela só atinge os dias do começo e do vencimento do prazo, né? Que daí eles vão ser protraídos para os dias subsequentes. Se tiver indisponibilidade do sistema no curso do prazo, tem que comprovar, tá? Tem que ter a comprovação. E teve uma discussão interessante até ontem na quarta turma, na sessão da quarta turma, que tinha uma certidão de indisponibilidade do sistema do Tribunal de Justiça, que agora eu não lembro qual era, e nessa certidão ela tinha a suspensão do prazo, além da indisponibilidade do sistema. Então, fiquem atentos, os senhores, porque se a certidão do tribunal, se o documento oficialmente juntado, bonitinho ali, documento idôneo, além de atestar a indisponibilidade do sistema, suspendeu o prazo naqueles dias, realmente aquele dia ele não vai ser contado, não deve ser contado como dia útil. Tá? Então, aquele dia ele não computa para o prazo, para a contagem do prazo recursal. Tá? Então, só fiquem atentos a essa questão de juntar o documento e que esse documento seja um documento idôneo para
que estejam satisfeitos ali os requisitos de admissibilidade com relação à tempestividade do recurso, certo? Então, embora de uma maneira rápida aqui, por conta do nosso tempo, essas questões que trouxe para vocês da tempestividade justificam o que eu disse no início, que a questão da tempestividade, embora pareça uma questão simples, né? Por quê? Porque ou o recurso é tempestivo ou não é tempestivo, acabou ficando uma questão delicada, né? Que pode acarretar, induzir a erro ou acarretar em erro na hora da interposição do recurso, tá? Esses são os principais pontos aí e motivos que selecionei, né? Basicamente para trazer para os senhores hoje, que levam numa grande massa de recursos a não serem conhecidos, né? Então, são pontos que inviabilizam ali o segmento do recurso e que trouxe para compartilhar aí com os colegas e que espero que seja útil e que auxilie ali na elaboração dos eventuais recursos. Obrigada, Eduardo. Devolvo a palavra para o senhor para seguir aí com os nossos trabalhos. Graziela, muito obrigado. Infelizmente, eu não tenho como prorrogar o nosso prazo, né? A gente utilizou, inclusive, o prazo para as perguntas. Eu queria agradecer muito mais uma aula, né, sobre recurso especial. Você é a nossa guru do recurso especial. Eu agradeço imensamente. Eu queria agradecer também aos nossos colegas da NPM que estão aí participando, que eu vou nomear, a Gabriela Fardim, de Guarapari, o Denilson, de Blumenau, o Luciano Hutzelman, de Blumenau também, meu grande amigo, Luciano, o Alex Rabani, lá de São Luís, Fabiana, de Balneário Camboriú, Camila Pacheco, Orlando, todos os colegas que estão aí puderam assistir mais uma aula aí da Graziela sobre recurso especial. Graziela, muito obrigado e convido a todos a continuar aí no próximo painel agora das 19 horas. Graziela, um grande abraço. Obrigada, viu? Eduardo. Um abraço a todos e um agradecimento especial aí para os meus colegas de Blumenau da Procuradoria que estão prestigiando. Um abraço e um bom evento para todos os senhores. Até a próxima.